Sabe-se, a esse respeito, quantos pensamentos dogmáticos se deixam clausurar em lógica? O segundo dia da 22ª semana dos alunos de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio, hoje com a palestra da professora Tessa Moura Lacerda, a quem a gente agradece muito a oportunidade de escutar e a presença, mesmo que virtual. Antes de apresentar a professora Tessa, queria lembrar para quem puder, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas para quem puder ficar com as câmeras ligadas, porque faz diferença, já que a gente não pode se ver sempre, né? Faz diferença para quem fala, para quem escuta. É um modo de estarmos juntos e convidar também a acompanhar a programação da SAF, que vai acontecer ao longo de todo o mês de maio e entrar um pouco em junho. A gente vai deixar no chat, né, o site onde vocês podem acompanhar, falem com a gente da comissão organizadora, enfim. Também dizer que eu estou apresentando e fazendo a mediação dessa mesa, mas quem convidou a professora Tessa foi a Camila, nossa colega aqui da PUC-Rio, mas por problemas técnicos ela está aqui presente, mas não está com vídeo, então também fazendo as honras. Então hoje a gente recebe com muita alegria, como eu disse, a professora Tessa Moura Lacerda, que é docente do Departamento de Filosofia da USP, coordenadora do NOS, Grupo de Estudos sobre Feminismos, membro do Grupo de Estudos Espinozanos, da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da FEFELESH USP e também editora dos Cadernos Espinozanos da USP. A Tessa tem atuado na área de filosofia moderna, estudando principalmente a história da filosofia do século XVII e o pensamento de Leibniz. Mais recentemente, tem feito importantes contribuições à comunidade filosófica brasileira no que se refere ao estudo filosófico dos feminismos e ao combate à discriminação e à desigualdade de gênero e raça. É autora dos livros As Paixões e a Política da Metafísica, Teoria e Prática em Leibniz, além de diversos capítulos de livros e artigos. Bem, professora Tessa, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda à SAF e está com você a palavra. Boa noite a todas, todos e todes. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer o convite, agradecer a Camila, mas agradecer a toda a organização, agradecer a Jéssica, a apresentação, e a quem está nos bastidores também, produzindo esse evento. E, bom, eu, para propor uma conversa, eu trouxe um texto, né? O meu texto tem 3 partes, e cada uma dessas partes elas são introduzidas com versos de algum poema da Audre Lorde. Eu dei o nome do texto A Potência Política da Poética Feminista Negra, mas eu acho que eu acrescentaria, à medida que o texto foi sendo feito, a potência política da poética e da filosofia feminista negra. Bom, então vamos lá. A primeira parte se chama Sem Ilusões. Eu cito: eu creio no amor como creio em nossas crianças, mas eu nasci preta, sem ilusões, e minha visão, que difere da sua, é nítida, embora às vezes restrita. Audre Lorde, um poema chamado Conclusion. Esses poemas estão traduzidos agora na edição recente da UBU. Não, desculpa, da Bazar do Tempo. Em 6 de maio de 2021, a Polícia Civil do Rio de Janeiro invadiu a comunidade do Jacarezinho. A operação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro até hoje, resultou em 28 mortos. Perde apenas para a chacina da Baixada, em 2009, que matou 29 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Segundo o levantamento feito pelo GNI, Grupo de Estudos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a chacina do Jacarezinho tem números mais assustadores do que as chacinas de Duque de Caxias, em 1998, com 23 mortos, Vigário Geral, em 1993, com 21 mortos,
Complexo Alemão, em 2007, com 19 mortos. Eu cito: moço, o policial foi covarde. Matou o rapaz dentro da casa dela, no quarto da bebê dela. Citação. Disse uma vizinha de um casal que mora com a filha de 9 anos num apartamento no Jacarezinho. O apartamento no qual um homem ferido buscou abrigo. O homem entrou ferido e desarmado, narra o casal. Os policiais entraram e atiraram no homem, e morreu no local. Eu cito: o policial apontou o fuzil direto na minha direção, diz o morador, né? Aí eu gritei: sou morador, estou com criança. Ele respondeu: sai, morador. Não deu nem tempo de sair. Ele efetuou o disparo e matou o rapaz no quarto da minha filha. Depois ouvi mais 2 tiros. Quando descemos, vimos outros policiais. Aí a minha filha me perguntou: papai, vão matar a gente? Fim de citação. Uf, é difícil falar isso. Papai, vão matar a gente? Perguntou a menina. Sem conseguir dormir, depois do que testemunhou, ela foi levada por uma tia para passar alguns dias longe da cena do crime, que era seu quarto. Vão matar a gente? Segunda parte. O outro do outro fala? Eu cito Audre Lorde. Uma garota negra tornando-se a mulher que sua mãe desejou e pela qual orou, caminha só e com medo das raivas de ambas. Audre Lorde, Generation 2. Simone de Beauvoir escreve, na introdução do volume 1 de O Segundo Sexo, eu cito: um homem está em seu direito sendo homem. É a mulher que está errada. E mais adiante ela diz, eu cito: o homem é o sujeito, o absoluto. Ela é o outro. Fim de citação. Grada Quilomba, pensando sobre o que ela denomina outridade, afirma de maneira enfática: a mulher negra não é apenas o outro, como diz Simone de Beauvoir da mulher, em geral, mas o outro do outro. Por quê? Como ela diz em uma performance artística, e talvez como o reverso, o verso daquilo que ela disse antes, ou a outra face da mesma moeda, eu cito: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. A mulher negra, porque sofre um conjunto de opressões simultaneamente, de raça, de gênero, de classe, não é apenas um outro excluído da categoria de sujeito, tal como constatava Simone de Beauvoir em relação às mulheres diante dos homens, mas um outro do outro, como afirma Grada Quilomba. Porque, se ela está irmanada com o homem negro, não se reconhece como sujeito de um feminismo da mulher branca. Se está irmanada com as mulheres brancas, não pode ser sujeito da luta contra o racismo junto com os homens negros. Gayatri Spivak, feminista indiana, explica essa experiência de não ser sujeito, ou de ser não sujeito, né? Ou, como ela nomeia, a experiência de sujeitos subalternos. E ela explica isso a partir da consideração do capitalismo global e da divisão internacional do trabalho. Spivak quer denunciar o que ela chama de, eu cito, projeto remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo, de se constituir o sujeito colonial como outro. Fim de citação. Pode esse outro, o subalterno, falar? O nome do texto de Spivak é justamente o título: Pode o subalterno falar? Para Spivak, o desenvolvimento do subalterno, cito, é complicado pelo projeto imperialista. Fim de citação. E a condição das mulheres no contexto colonial, em um país do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo, é ainda mais difícil, diz ela. Se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar,
o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade. Fim de citação. Eu queria chamar a atenção para essa afirmação de Spivak de que o sujeito subalterno não tem história. A história é a ação de narrar o passado. A história ou as histórias, no plural. Porque, como afirma de maneira muito pertinente Spivak, as narrativas históricas são negociadas e as histórias alternativas podem ser apropriadas por quem não é, de fato, sujeito delas. As narrativas históricas são construídas. Há escolhas nessa construção. E há disputas de narrativas, apropriação de histórias por discursos dominantes. Há narrativas que servem para manter a dominação de grupos dentro de cada país ou entre países. Há narrativas ideológicas também. Pode o subalterno falar? Se falar, sua voz será escutada? A resposta de Spivak é um contundente não. E para evidenciar esse não, ela nos conta a história de Bhuvaneswari Baduri, eu não sei se eu estou falando certo, não falo indiano, jovem de 16 ou 17 anos, que se enforcou no apartamento que vivia com o pai em Calcutá em 1926. Seu suicídio, diz Spivak, se tornou um enigma. Porque o suicídio entre jovens que engravidavam a partir de uma relação amorosa ilícita era comum na Índia. Mas Bhuvaneswari estava menstruada. Eu cito Spivak, seu ato se tornou absurdo. Um caso de delírio mais do que de sanidade. Fim de citação. Somente uma década mais tarde se soube que Bhuvaneswari era militante de um dos grupos que lutavam pela libertação da Índia. Diante da impossibilidade pessoal de realizar um assassinato político que recebeu como tarefa, ela decidiu se matar. O subalterno não pode falar, segundo Spivak, e é por isso que boa parte do texto dela, o Pode o Subalterno Falar, Spivak, em boa parte desse texto, critica Deleuze e Foucault por considerarem que os oprimidos podem falar por si mesmos e por não reconhecerem o papel do intelectual ou da intelectual, o papel fundamental no jogo de forças capitalistas. Spivak escreve contra a ideia de um sujeito universal, a partir do qual a questão da subjetividade, a questão da construção da subjetividade poderia ser pensada e trabalhada. O lugar de um sujeito numa sociedade que não está no centro do capitalismo global interfere diretamente nesse processo de subjetivação e não deve ser ignorado. Não existe um sujeito universal. Existem sujeitos corporificados que fazem parte de sociedades que estão em situações diferentes dentro do regime capitalista global. Se Deleuze e Foucault, de maneiras diferentes, perguntam-se quais são os processos de construção da subjetividade na contemporaneidade, ou o que é o sujeito e qual a relação entre a subjetividade e a sujeição, quer dizer, a construção ativa da subjetividade, e como essa construção se dá num jogo de forças com o assujeitamento ou com a sujeição, se esses filósofos franceses buscam isso, Spivak fala em subjetividades subalternas que não são ouvidas e faz uma longa explicação sobre o conceito de representação para pensar qual é o lugar dos intelectuais na criação de narrativas. A intelectual ou o intelectual não deve falar por ninguém, no sentido político de representação. Ela retoma o conceito que vem do Marx, né, do 18 para o Maio. Mas a intelectual ou intelectual pode reapresentar o que o sujeito subalterno apresenta, de acordo com um sentido filosófico e artístico de representação. Se a história é uma disputa de narrativas e se é construída, como se construiu ao longo dos séculos de capitalismo a narrativa sobre o povo negro?
vão matar a gente? Pergunta uma criança de 9 anos, no Rio de Janeiro do século XXI. Para Denise Ferreira da Silva, a afirmação "vidas negras importam" esconde uma pergunta. Cito Denise: por que vidas negras não importam? Isso é diz ela, uma questão inquestionável, reiterada pelo desprezo pelas vidas perdidas. Por que essa indiferença ética diante de tantas mortes? Feminista negra, brasileira, nascida numa favela do Rio de Janeiro, mas radicada no Canadá, Denise Ferreira da Silva reflete sobre o Brasil, um país pós-colonial, profundamente marcado pela desigualdade e por diferenças históricas, marcado por seu passado escravagista. Denise mostra que o racial é um elemento fundamental para a consolidação do capitalismo, e ela faz isso evidenciando como a filosofia e a ciência são construídas como discursos que justificam a racialização. Na filosofia ocidental, pelo menos desde o século XVII, vemos a construção do sujeito sem propriedades. Esse discurso é reforçado no século XIX pela construção de explicações científicas que justificam as diferenças, a alteridade e desumanizam o outro. Outro que é sempre racializado, segundo ela. No Brasil, é o Estado que se coloca no comando da subjugação racial, afirma Denise Ferreira da Silva. Em seu texto intitulado No-Bodies, Nobody, né, com esse tracinho, e a tradução brasileira é ninguém, né, mas perde esse jogo em inglês, que mostra a negação de determinados corpos, né, a oclusão mesmo de corpos negros, né? Então, em seu texto intitulado Nobodies, Denise afirma que, eu cito, a prática do matar na hora da política do Rio de Janeiro não faz ninguém se indagar se as favelas do Rio são campos de concentração ou campos de batalha, mas incita reflexões sobre a questão de qual exatamente a diferença entre um e outro. Como é possível, se pergunta a pensadora, que algo que não deveria acontecer a ninguém defina sistematicamente a existência de humanos, de alguns humanos, né? E se isso não provoca uma crise ética, se a violência total empregada pelo próprio Estado não desencadeia uma crise, é porque, diz ela, eu cito, os corpos dessas pessoas e os territórios que elas habitam quase sempre já significam violência. Mesmo que esses sujeitos raciais subalternos tenham direitos assegurados pelas leis, esses direitos nada valem quando o Estado, com violência total, em tese para sua autopreservação, atua nesses lugares. Um Estado que age de acordo com segundo Denise, contrato global neoliberal e que conjuga a aplicação da lei, o policiamento e segurança nacional. O excesso representado pela Força de Segurança Nacional, segundo Ferreira da Silva, está prefigurado pela racialidade. Há territórios sujeitados, regiões urbanas economicamente desfavorecidas, com população negra e parda, que são zonas nativas de violência. Mas dizer com Denise Black Lives to Matter, né, com essa contribuição que ela dá ao Black Lives Matter, vidas negras importam, ela acrescenta esse to, né, é dizer que vidas negras têm de importar. É propor a resistência a esses atos cotidianos de violência racial, a resistência a esse extermínio sistemático de vidas negras. Isso me leva à terceira e última parte desse texto, que se chama Minha Voz Fica Mais Forte. Eu cito Audre Lorde. Lendas impacientes falam por minha carne, mudando essas formações terrenas, espalhando-se. Eu vou me tornar eu mesma, um encantamento. Personagens multiformes, ruidosas e escuras,
saltando de volta e adiante em páginas brandas. E mãe Iemanjá levanta os seios para começar meu parto perto da água. A linda Oxum e eu deitamos juntas. No calor da verdade de seu corpo, minha voz fica mais forte. Xangô será meu irmão, trovejando mar afora. A terra vibra, nossa escuridão, avolumando um na outra adentro. Ventos de alerta vão nos anunciar, vivendo feito Oiá. Oiá, minha irmã, minha filha. Destrói a crosta das praias e o riso negro de Exu aparece na reta areia adormecida. Angela Davis afirma, no primeiro capítulo de seu Mulheres, Raça e Classe, que as lições que se pode reunir sobre a era escravagista, eu cito, trarão esclarecimento sobre a luta atual das mulheres negras e de todas as mulheres em busca de emancipação. De todas as mulheres em busca de emancipação. Fim de citação. Esse primeiro capítulo do livro de Angela Davis, do início da década de 80, tem como título O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. E, embora o livro tenha outros capítulos igualmente relevantes, eu gostaria de chamar a atenção para a construção deste em particular, a começar pelo título. Não se trata apenas de narrar os horrores da escravidão e inscrever em nossas mentes e corpos a dor vivida por pessoas negras, mas se trata principalmente e sobretudo de resgatar o histórico de lutas e de resistência dessas pessoas. Angela Davis intercala, nesse capítulo, O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher, 3 discursos. Primeiro, o testemunho do horror feito por pessoas escravizadas, testemunho recuperado através de documentos, como cartas e relatos, encontrados em livros de história da escravidão dos Estados Unidos. Testemunho que nos convoca a imaginar e sentir a dor daquelas pessoas. Testemunho que humaniza essas pessoas. 2. Um discurso sobre a construção teórica, ideológica de historiadores que justificam ou minimizam esse horror. Em geral, homens brancos, mas também, e inclusive, alguns sociólogos negros, como ela cita, e Harriet Stowe, a autora de A Cabana do Pai Tomás, que é considerado por Abraham Lincoln, por exemplo, como o texto que deu ocasião para o início da Guerra Civil. Mesmo na Cabana do Pai Tomás, segundo Angela Davis, há um discurso ideológico. Angela Davis não apenas mostra como se dá essa narrativa que justifica a escravidão de pessoas, justifica o injustificável, porque desumaniza pessoas humanas. A filósofa também desconstrói essas supostas justificativas, desvelando as razões concretas que explicam esse discurso. Por exemplo, quando ela evidencia que o mito da feminilidade construído durante o século XIX e que excluiria as mulheres negras da condição de mulher, porque não são frágeis, delicadas, etc., na verdade, é um subproduto da industrialização. Isso no século XIX, né? Diz ela, eu cito, se popularizou e se disseminou por meio das novas revistas femininas e dos romances. As mulheres brancas passaram a ser vistas como habitantes de uma esfera totalmente separada do mundo do trabalho produtivo. Terceiro discurso que aparece nesse capítulo, a assunção de um legado de luta das mulheres negras. Esse legado vai sendo construído ao longo do texto, mostrando como, ironicamente, ela usa essa palavra, ironia, a escravidão permitiu a criação de um modo de vida mais livre e igualitário entre mulheres e homens negros. Davis enfatiza como as experiências terríveis da escravidão, e como eu mencionei antes, experiências que são narradas várias vezes a partir do relato vívido de sobreviventes,
ela mostra como experiências terríveis da escravidão podem ter forjado a força dessas pessoas e laços de afeto baseados na igualdade. Assim, ela afirma, por exemplo, a partir do relato de um viajante que observou mulheres escravizadas andando altivas, eu cito Angela Davis, é possível que as observações desse viajante estivessem contaminadas pela variedade paternalista do racismo. Mas se não for esse o caso, essas mulheres podem ter aprendido a extrair das circunstâncias opressoras de sua vida a força necessária para resistir à desumanização diária da escravidão. Outro exemplo. Davis se insurge contra o mito do matriarcado nas famílias negras e afirma que, eu cito, as relações homem-mulher no interior da comunidade escrava não podiam corresponder aos padrões da ideologia dominante. Fim de citação. Ou seja, as mulheres não eram donas de casa e mães, exclusivamente, né? Os homens não eram os provedores, etc. Por isso, se construiu um discurso que colocava as mulheres negras dominando os homens, já que eles eram obrigados a realizar tarefas domésticas, ou as mulheres negras tendo relações afetivas frágeis com esses homens. Davis mostra que o trabalho doméstico tem uma centralidade na vida de mulheres e homens escravos. Eu cito. A questão que se destaca na vida doméstica nas senzalas é a da igualdade sexual. Nos limites da vida familiar e comunitária, portanto, a população negra conseguia realizar um feito impressionante, transformando a igualdade negativa que emanava da opressão sofrida, como escravas e escravos, em uma qualidade positiva, o igualitarismo característico de suas relações sociais. Fim de citação. Ela está falando dessa igualdade negativa porque homens e mulheres, as mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, né? Não existia essa ideia de que as mulheres trabalhavam menos ou tinham trabalhos menos pesados. Raríssimas mulheres escravizadas trabalhavam dentro da casa grande, né? Boa parte era nas plantações nos Estados Unidos de algodão, sobretudo. Dessa maneira, Angela Davis reconstrói a experiência de luta das mulheres e homens escravizados, narrando histórias particulares. E assim como Spivak faz, de maneira muito enfática, nomear Bhuvaneswari Baduri, Angela Davis nomeia algumas mulheres, mesmo que a gente só tenha o apelido ou o primeiro nome. Tia Esther, Nellie, Annie Wood. Não porque essa particularidade mostre um mérito extraordinário de algumas mulheres, mas para dar a ver, através de seus exemplos particulares, a luta de um povo. É por isso que, sobre Harriet Tubman, que conduziu mais de 300 pessoas escravizadas para a liberdade através das rotas de fuga para o Canadá ou para o México, e depois comandou tropas durante a Guerra Civil, Angela Davis escreve, eu cito, independente dos parâmetros usados para julgá-la, negro ou branco, masculino ou feminino, Harriet Tubman foi uma pessoa extraordinária. No entanto, diz ela, Davis, olhando-a de um outro ponto de vista, o que ela fez foi simplesmente expressar da própria maneira o espírito de força e perseverança conquistado por tantas mulheres de seu povo. Fim de citação. Davis não narra apenas o horror da escravidão e o fardo pesado que pessoas negras carregam pelo racismo instituído como elemento fundamental do capitalismo. Angela Davis narra as histórias de resistência, de luta e de força. Ela recupera a história de, eu cito, mulheres que labutaram sob o chicote de seus senhores, trabalharam para suas famílias, protegendo-a, lutaram contra a escravidão e foram espancadas, estupradas, mas nunca subjugadas. Porque é preciso narrar o horror. É preciso explicitar a desrazão e a indiferença ética diante da violência de que fala Denise Ferreira da Silva. Mas é também preciso recuperar essas memórias como um legado, e um legado de luta. Ou talvez, a gente possa dizer, é preciso inventar um passado.
E aí eu vou recuperar 2 textos de Denise Ferreira da Silva, já me encaminhando para o final, que é o Para uma Poética Feminista Negra, em primeiro lugar, e depois Bahia Pelô Negro, pode o subalterno da racialidade, o sujeito subalterno da racialidade falar? Então, Denise Ferreira da Silva propõe implodir a noção. Então, eu vou recuperar esses textos para pensar essa ideia de inventar um passado, né? Não apenas recuperar o passado como um legado de luta, mas poder inventar um passado para para criar um futuro possível. Denise propõe implodir a noção de tempo, noção que organiza o pensamento filosófico ocidental, sobretudo a partir do século XVII. Ou seja, a noção do tempo como percepção da interioridade de um sujeito que é pensado a partir das categorias de identidade e diferença. E o sujeito que põe o mundo, que constrói o mundo, na medida que representa o mundo fora dele. A poética feminista negra, que é uma proposta da Denise Ferreira da Silva, quer criticar as categorias do pensamento ocidental e interrogar suas premissas para propor uma descolonização ou uma decolonização do conhecimento. A poética feminista negra é uma reconstrução do chamado mundo, vamos dizer assim, que realoca a negritude. E essa reconstrução, segundo Denise Ferreira da Silva, não tem nada a ver com reparação ou com restituição monetária. Trata-se antes, diz ela, de emancipar a negritude do mundo, do chamado mundo. Emancipar a negritude da articulação de conceitos que justifica a violência racial. Ela propõe, para uma poética feminista negra, no texto, um ponto de partida radical e recupera a noção leibniziana, não à toa, me interessa profundamente os textos dela, recupera a noção leibniziana do mundo como um plenum, né? Como algo que é pleno. A imagem que Leibniz, filósofo do século XVII, usa para descrever a relação dos corpos entre eles, né, no mundo, é a imagem de um lago. Então, se nós jogarmos uma pedra em qualquer lugar do lago, essa pedra produzirá ondas. E essa onda, essa vibração, será sentida em toda a água, né? De maneira mais forte, perto de onde a pedra caiu, de maneira mais suave, longe de onde a pedra caiu. Então, a relação de tempo e espaço é dada por esse plenum no qual nós estamos e que define o universo leibniziano, né? Bom, Denise Ferreira da Silva recupera essa noção de plenum, né? E cita também a ficção científica da afro-americana Octavia Butler, para pensar esse ponto de partida radical da poética feminista negra e a relação entre todos os corpos. Nesse universo leibniziano, todo corpo sente o que se passa no mundo inteiro, nesse mundo que é definido pela plenitude. Em outro texto, chamado Bahia Pelô Negro, pode o subalterno, o sujeito da racialidade falar? Denise examina a questão da representação, num diálogo evidente com Spivak, para chamar a atenção, trazer à tona as premissas ontológicas das políticas internacionais em favor do multiculturalismo e da diversidade proposta por organismos internacionais nos anos 1980. O interessante é que ela faz isso a partir da análise das músicas do bloco afro-Olodum, como um contraponto a essas políticas internacionais que pregam o multiculturalismo e a diversidade. Por exemplo, em relatórios das Nações Unidas, né? Ela vai mostrar que a africanidade das músicas do Olodum trazem a marca da diferença cultural sem
propor uma versão negra, vamos dizer assim, uma versão particular de um sujeito transparente, né? Não é algo contra o sujeito transparente, um outro sujeito, né? Mas uma outra proposta. Isso tem a ver com esse ponto de partida radical da poética feminista negra do outro texto, né? Quais são as premissas ontológicas das políticas internacionais a favor do multiculturalismo, né? São premissas que implicam uma lógica da exclusão, porque concebem o sujeito social como um composto, uma coisa interior que se exprime por sua configuração exterior, seja sua configuração corpórea ou social. Bom, as músicas do Olodum trazem uma alternativa a essa lógica da exclusão. Os pobres e negros do Brasil, os subalternos, são apresentados nas músicas como sujeitos autoconscientes. Ela diz, eu cito, na África, como em Salvador, o sujeito negro emerge na luta por emancipação, luta contra a colonização europeia, contra a escravidão, contra a despossessão econômica. Em resumo, esse sujeito negro não é nem a realização, nem a expressão de uma essência africana, como seria, né, se fosse uma proposta de um novo sujeito transparente, mas sim uma figura política moderna de uma coisa existente, de fato. Né? Denise Ferreira da Silva, então, analisa longamente o texto de Spivak para retomar depois as músicas do Olodum. A questão da miscigenação e também a ideologia da miscigenação, né, no Brasil, segundo ela, leva a uma obliteração dos corpos negros e indígenas, visando tal sujeito transparente do pensamento filosófico ocidental. Segundo ela, coexistem no Brasil a celebração da miscigenação de um lado e a despossessão econômica dos corpos negros de outro. Mas as músicas do Olodum se reapropriam da africanidade como um significante de diferenciação cultural negra. Em primeiro lugar, afastando a ideia de transparência de um sujeito universal, e, em segundo, colocando o sujeito subalterno da racionalidade como um sujeito consciente. Segundo, eu cito Denise, eis porque minha resposta à questão de Spivak, pode o subalterno falar, é sim. Fim de citação. As músicas do Olodum não descrevem a África como um significante histórico, mas como um sujeito histórico já emancipado. Não como um sujeito histórico descrito pela antropologia, mas como uma outra África. Ela diz, eu cito, o Olodum introduziu na imaginação brasileira uma África que está se tornando, né? Uma África que significa uma existência, privilegiando as lutas que se seguiram como efeito do momento de tomada de consciência. Fim de citação. Por exemplo, tomando a Bahia e Salvador na construção da particularidade do Brasil. Ela descreve, então, a reafricanização do Carnaval da Bahia, em 1970. Antes disso, os blocos afro tinham sido proibidos, mas eles voltam às ruas no Carnaval em 70, e ela retoma a história do Olodum nos anos 1980, com a produção de músicas que têm temas que recuperam uma África que não havia antes atraído a imaginação dos brasileiros. Diz ela, eu cito, abandonando o oeste da África, onde antropólogos localizaram os originais da cultura negra brasileira, as músicas chamam, né, à tona, chamam à baila, Madagascar, Egito, Etiópia, lugares que não pertenciam à África da Bahia, vamos dizer assim, e por isso não haviam circulado nos escritos de sujeitos brasileiros. Nas músicas do Olodum, são esses lugares que se tornarão a fonte da nossa herança africana e se espalharão justamente por bairros pobres de Salvador, como o Pelourinho e o Maciel. Cria-se, então, segundo Denise, uma memória cultural coletiva de lugares nos quais há pessoas que resistiram à colonização europeia. Diz ela, eu cito, o sujeito político que emerge nessas músicas pode falar. Fim de citação.
porque as músicas do Olodum introduzem uma outra África para a Bahia, uma África de forças revolucionárias anticoloniais. Então, para finalizar, eu diria que talvez seja preciso não apenas recuperar a história como um legado de luta e resistência, né, ou as histórias, sobretudo as histórias dos subalternos, ou dos oprimidos, ou dos vencidos, para usar um termo de Benjamin, mas também, talvez, recriar a história, né? Recuperar uma ancestralidade possível e inventar um futuro, para que nós não precisemos nunca mais ouvir uma criança perguntar: vão matar a gente? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora Tessa. Linda a sua fala, muito forte e necessária. Tem algumas pessoas inscritas. Antes das inscrições, a Luciana Lima só fez uma pergunta pontual. Ela queria que você pudesse falar novamente quais os textos da Denise Ferreira que você está citando. Já respondo? Sim, por favor. Eu estou citando 2 textos, sobretudo, mas ela tem vários, né? Esses 2 textos que eu estou citando, eles estão em inglês, porque ela escreve lá no Canadá, né? Mas existem vários textos da Denise em português, né? E de livre acesso. Os textos que eu estou citando são: Bahia, Pelô, Negro, pode o subalterno, sujeito da racialidade, falar? E o outro texto é para uma poética negra feminista. Toward a Black Feminist Poet. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui como que é o título. Toward a Black Feminist Poetics. Obrigada. Bem, agora seria a Priscila Alba. Você consegue falar, Priscila? Ou a gente precisa te dar o microfone? Estão me ouvindo? Sim. Muito obrigada, professora. Boa noite. Reitero o que a Jéssica disse, um tema necessário e fortíssimo. Durante a sua fala, eu fiquei pensando muito num livro do Muniz Sodré, que é o Pensar na Go. E ali ele chama atenção para uma coisa que eu não sei se a Denise pensa sobre essa questão, ou se você, então eu gostaria de ouvir, que é, bom, o modo como nós concebemos a história, né, seja a história da história ou a história da filosofia, né, o nosso modo de produzir conhecimento, ele é um modo institucional, né, um modo institucional que diz que esse conhecimento produzido ele precisa ser validado ou por uma instituição ou por uma série de pensadores, né, um certo dogmatismo. Mas essa outra história de que você está falando, de que nós estamos tentando pensar aqui, ela não é bem fruto de um espaço institucional, mas de um espaço ritualizado, ou ritualístico, né? Comidas, danças, mitologias, roupas, né? Caracterizações, enfim. Então, a minha pergunta é se você, ou se a Denise, ou se ambas, eu não sei, gostaria de ouvir, se pensam isso, né? Como dialogar, fazer esses espaços, né? O espaço da instituição dialogar com o espaço do rito, né? Dos ritos. Obrigada pela pergunta, Priscila. E obrigada por citar esse livro do Muniz Sodré. Então, assim, primeiro, a Denise pensa assim, né? Então, vou responder primeiro para a Denise. Ela não só produz textos acadêmicos, mas ela faz efetivamente, não sei se ela chama rituais, mas ela usa sobretudo o tarô, mas usa também elementos do candomblé e trabalha também com instalações artísticas. Ela faz crítica de arte. Teve na Bienal, por exemplo, de São Paulo, já teve um textinho dela que, aliás, estavam me perguntando, esse texto é bem curto e resume bem esse projeto todo dela, que é A Diferença Sem Separabilidade, né?
que é um texto que está no catálogo da Bienal, mas que tem livre acesso, né? Enfim, mas então ela pensa outras formas, né? Mas ao mesmo tempo ela atua dentro da academia, né? Eu particularmente acho que a gente não pode deixar de criticar ou tentar por dentro também da academia rediscutir essas histórias, essas narrativas, né? Então eu acho, claro, que a gente tem que recuperar. E eu acho que, por exemplo, eu gosto muito desse texto Bahia pelo Negro, primeiro porque eu sou baiana e eu, embora já morasse em São Paulo, ia todo carnaval dançar essas músicas do Lodum, né? Não, na época eu morava até em Brasília, na verdade, mas eu ia lá para o carnaval. E é uma comoção, né? E cria-se, de fato, uma história coletiva ali, né? Então, quem dançou Madagascar, Ilha do Amor, ou Egito, sabe do que eu estou falando. É a população inteira em peso ali, né? Então, Denise, não apenas, né, isso por quê, né? Eu estou falando desse texto. Não apenas porque me toca pessoalmente, mas porque ela traz um elemento que é justamente essa possibilidade de criação de narrativas fora da academia, fora da coisa institucionalizada. São as músicas, né? As músicas do Lodum, as músicas dos blocos afro, né? Existe um documentário sobre o Axé Music, que fala justamente isso. Nossa, quando apareceu aquela música gigantesca, narrando uma história do Egito e tal, ou de Madagascar, uma letra quase impossível de decorar, como isso fez sucesso? E fez um tremendo sucesso, né? Foi de fato, a criação de uma outra coisa. Assim como no caso da Octavia Butler, que Denise cita também, que tem são romances de ficção científica, né? Que dialogam com o afrofuturismo. Então, e que desconstroem essa noção de tempo a professora Marilena Chauí tem uma expressão que eu gosto muito de usar e eu sempre cito, que é do pensamento judaico-cristão ocidental. Então, eu uso essa categoria, vamos dizer assim, para falar, né? Essa ideia de um tempo linear, né? Então, os romances de Octavia Butler implodem essa ideia de tempo, assim como as músicas do Lodum, porque a maioria dos escravizados que chegaram na Bahia vieram de Benin, né, e tal, não vieram da costa leste da África, mas cria-se uma outra história, né? E rompe-se essa linearidade do tempo que está ligada a essa construção, sei lá, a gente pode falar ideológica de um ponto de vista marxista, ou essa construção do pensamento ancorado no capitalismo, né? E que necessariamente envolve a racialidade como um elemento constitutivo, né? Para a criação de um outro, né? O eu só se define a partir do outro, mas não num sentido psicanalítico, e sim no sentido de um outro que é um outro marginalizado, obliterado, excluído, né? Então, eu acho, sim, concordo plenamente com essa ideia de que nós precisamos pensar a história fora do institucional, mas eu também acho que a gente tem que tentar, por dentro, implodir estruturas que estão ali solidificadas, né, e tal. Então, coisas que podem, aparentemente, significar um gesto pequeno, né, mas como oferecer um curso de graduação sobre os feminismos subalternos, o feminismo negro, na grade curricular de dos cursos mais tradicionais de filosofia do Brasil, que é a USP, eu acho que isso tem que ser feito também, né? Então, eu acho que a gente tem que, de todas as frentes, pensar como criar essas outras histórias, narrar essas outras histórias. Perfeito. Agora o Irã, por favor, e só para avisar, porque a professora Tessa não está conseguindo ler os comentários, né? Muitas pessoas estão agradecendo,
E falando, né, excelente. O Newton Branda falou excelente, emocionante, impressionante e sensível ao resgate de Octavia Butler, Angela Davis, Denise da Silva, com a atual e horrível chacina do Jacarezinho. Muitas pessoas estão falando das músicas do Olodum, enfim, só. Ah, que pena Só que eu pra não estou você. conseguindo ver, gente. Eu tive problemas técnicos aqui. Sim. Irã, por favor. Obrigado, Jéssica. Boa noite, meus colegas. Boa noite, professora. Parabéns pela sua fala. Uma oportunidade realmente escutá-la, maravilhosa. A senhora falou do Olodum, eu me lembrei, lá quando eu tinha, não sei, talvez 18, 19 anos de idade, ocorreu o massacre do Carandiru, né? No ano seguinte, isso deve ter sido por volta de 91, 92, 93, por aí. No ano seguinte, despontou o Racionais MC, né? Eles lançaram um trabalho muito bom naquele ano, bombou, todo mundo ouvindo e tal. No ano seguinte, ou no mesmo ano, eu não sei precisar, me desculpe, mas primeira metade da década de 90, eu passei a escutar o Racionais a partir do massacre do Carandiru, né? Aí, logo depois, o Mano Brown foi parar no Roda Viva, né? O Mano Brown que fez um discurso enfático na época das nossas últimas eleições aí, né? E o Mano Brown, lá nessa fala dele no Roda Viva, e é isso que eu às vezes tento entender, eu tento pensar de alguma forma, converso com os amigos, tentando uma outra fala, diz assim, ele tem uma maneira, ele fala assim, o play significa sujeito de classe média alta, o play que escuta minha música nos carros e tal, não entende nada. E não é para ele que eu toco, eu não quero que ele escute, não é isso que me interessa. Eu faço show na minha comunidade, eu não quero sair daqui, eu vou fazer aqui, né? Essa fala dele no programa Roda Viva me deixou muito impactado, assim. Eu não sei se eu me identifiquei com o Play, né? Você ser o Play, que escutava a música do Mano Brown, mas ele não queria que eu escutasse a música do Mano Brown, então eu hoje não escuto a música do Mano Brown, mas gostaria de ouvi-la. O que a senhora pensa sobre essa colocação do Mano Brown? Obrigado. Obrigada, Irã, pelo resgate dessa história também, do massacre do Carandiru, que eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que foi em 92, se não me engano. Tem tudo a ver com essa conversa, né? E você estava falando, eu lembrei do documentário do Emicida, o Amarelo, né? Amarelo, que é tão lindo, né? E eu fiquei pensando no... Enfim, teve a pandemia e ele não pôde continuar os shows, mas tem a gravação daquele show no Teatro Municipal de São Paulo, que é imponente e tal, né? E é uma das pessoas, um dos convidados que vai cantar com ele fala: você já pisou aqui? Nem na plateia, nem lá fora, nem no telão? E não, ele nunca tinha ido, e ele estava indo para o palco, né? Infelizmente, gente, sou péssima de nome, esqueci o nome. Mas, e o Emicida fala: vai ter negro cantando aqui, e a gente tem que marcar aqui, porque nas escadarias desse teatro se formou... décadas atrás, ele recupera a história de luta do movimento negro no Brasil, né? E conta, né, como na escadaria do teatro lá fora se formou ai, gente, de novo meu problema com o nome. Se formou o Movimento Negro Unificado, salvo engano. Me perdoem se eu estiver falando errado. Mas agora ele estava dentro do teatro, né? Então, eu acho, assim, tem essa questão do difícil, né, enfim, que o Mano Brown fala, eu não quero cantar para o play, que estou cantando para a minha comunidade, mas eu acho que tem muito a ver com essa polêmica, esse polêmico conceito do lugar de fala, né?
Então, o lugar de fala quer dizer que ninguém que está falando é neutro. Você está falando de um lugar. Todo mundo está falando de um lugar, né? De uma situação. E para recuperar esse conceito lá no século XVII, o situs, ou a situação, é engraçado porque é o que dá origem à palavra site também. É um conceito que tem na filosofia e na matemática do Leibniz e que ele mostra que todos os indivíduos estão em relação com tudo mais a partir da sua situação. Não existe um discurso fora de uma perspectiva que é absolutamente singular, né? Então, eu acho que quando o Mano Brown fala isso, bom, eu não sei, eu não escuto, sabe, na verdade, mas até poderia escutar, sou pouco conhecedora, mas quando ele fala isso, eu imagino que ele está querendo dizer essa comunidade, a minha comunidade, estou cantando para a minha comunidade, porque para ela ter voz, né? Então eu estou reapresentando, ou representando, ou apresentando, já que ele é da comunidade, essa comunidade. Então, eu estou contando as experiências dessa comunidade. E por isso que o Play não entende, porque ele não tem essa experiência, né? O que não quer dizer que essas músicas não alcancem e não saiam, né, de dentro da comunidade e alcancem outras pessoas, né? Então, mas é reafirmar essa ideia de que é deste lugar aqui que eu estou falando, deste situs, dessa situação aqui. É a partir daqui que eu falo. E eu estou falando por essa gente que tem aqui, que está mais próxima aqui no pleno, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que pode ser um discurso difícil, mas que não deve ser colocado como, então, não podemos ouvir, né? Eu acho que a gente tem que ouvir o que está sendo dito. E a gente, enfim, a gente também não tem um discurso neutro. O problema é esse, é achar que, né, você pode produzir um discurso universal, que vale universalmente, que tem uma história universal, enfim. E não pensar essas particularidades ou essas singularidades e todas elas como discursos que podem ter voz, né? Vou passar a palavra também agora para a Camila e depois ainda tem algumas perguntas no chat que eu vou ler, mas enfim, só porque a gente está falando de música, né? E eu tinha colocado mais acima no chat, que é claro que de música e do Olodum e da Bahia, e você falou agora do Emicida, do Amarelo, eu lembrei, né, que saudade de quando a gente tinha um ministro da Cultura que cantava Toda Menina Baiana na Conferência das Nações Unidas, com Kofi Annan na percussão, né, e você falou ou seja, você falou do Emicida, do Amarelo, né, que ele estava ali no Teatro Municipal de São Paulo, no lugar onde aconteceu a Semana de Arte Moderna também, foi esse palco, enfim, qual a contribuição que a gente já pôde dar desde para o Concerto das Nações a partir da música brasileira e de um ministro da Cultura, enfim, são coisas que ficam ressoando a partir da sua fala. Mas, Camila, por favor. Olá, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Eu queria dizer também aqui que durante a palestra eu recebi várias mensagens aqui no privado pelo chat, com muitos elogios. A palestra da professora Tessa, as pessoas estão achando maravilhosas, então houve um grande encanto aqui e eu queria repassar essa mensagem. A minha pergunta é mais uma dúvida, na verdade, sobre esse tema da poética negra feminista, porque na Dívida Impagável, a Denise Ferreira da Silva diz que a poeta negra feminista ela não está interessada em afirmar o que vem a ser, mas desestabilizar o que veio a ser, em requerer o fim do mundo que conhecemos, que se dá pelas ideias do saber e estudo do que ela chama de negridade. Então, eu queria ouvir um pouco o que você acha dessas ideias do fim do mundo que conhecemos a partir dessa consciência de negridade apresentada pela Denise Ferreira
E muito obrigada mais uma vez, foi excelente. Eu que agradeço, Camila, desde o primeiro convite até essa sua pergunta, eu que agradeço o seu cuidado, tudo na organização também. Então, eu acho que essa é a proposta, né? E eu acho que é desestabilizar como que aconteceu até aqui, né? Então, o fim do mundo, quando Denise Ferreira da Silva fala do fim do mundo, não é o fim do mundo total, né? Não é a pandemia, enfim. Mas o fim do mundo que nós conhecemos. É esse mundo que é narrado por essa filosofia, por essa ciência, por essa história, né? Dominante, né? Então, existe a ideia de que e às vezes até quando na pergunta, acho que da Jéssica, né, que foi desculpa, agora eu não me lembro, desculpa, não sei se foi a Jéssica, Priscila. Mas, da Priscila, isso, obrigada. Na pergunta da Priscila, existe outras maneiras de pensar essas outras histórias que não o modo institucional? Eu acho que é um pouco isso que Denise está propondo. Vamos para as artes, vamos para os vídeos, vamos para as instalações, vamos, né? Então, repensar as categorias que estão circulando no nosso pensamento, ou no pensamento judaico-cristão ocidental, né? Porque essas categorias, elas necessariamente tornam pessoas subalternas, fazem sujeitos subalternos, racializados, né? No caso de Denise, é sempre esse outro, ou esse outro do outro, é sempre racializado, né? Então, essas categorias justificam o racismo, em última instância. Então, é por isso que a questão é desestabilizar essa construção maciça, né, do pensamento ocidental até hoje. É criar novas formas, implodir essa... por isso ela fala do fim do mundo, mas do fim do mundo como conhecemos, né? Então, eu acho... por isso a poética feminista negra está aí para desestabilizar essas categorias. E a Denise, nos textos dela, institucionais, vamos dizer assim, né, que tem uma questão, uma entrada institucional, ela vai justamente explicitar os pressupostos, as premissas ontológicas que justificam a lógica da exclusão, mesmo em discursos aparentemente inclusivos, né? Então, se a gente continuar nessas categorias, um discurso sobre o multiculturalismo continua sendo um discurso excludente. É isso que ela está denunciando, né? Então, tem que implodir essas categorias todas, sobretudo essa divisão entre identidade e diferença, né? A gente tem que parar de pensar a partir dessas categorias. Por isso, agora, o que vem a ser, aí depende, né? Enfim, tem a ideia de uma criatividade aí, né? Que eu acho muito interessante. E, enfim, tem toda uma literatura brasileira também que a gente deve recuperar, né, para isso. Acho que é isso. Desculpa, eu fiquei sem cair aqui rapidamente. Foi. Desculpa, gente. Mas aí eu acabei perdendo o bate-papo, porque tinham algumas intervenções e perguntas, se alguém puder assumir, então, essa parte final da mediação. Eu posso continuar aqui a leitura, Jéssica? Gostaria também de agradecer a professora, tá? Algumas pessoas deixaram, assim, umas contribuições aqui, comentários, vou começar a ler a partir da Fabíola. A Fabíola disse o seguinte: apenas um comentário. Spivak se baseia na psicanálise de Freud para dizer sobre o porquê de subalterno não poder falar. Lélia Gonzalez vai dizer, como na sua fala, que o preto, a preta podem falar e falam pelo carnaval. O problema seria, segundo essa pensadora, conseguir fazer com que a mulata do samba, entre aspas,
possa ter lugar de fala em todas as instâncias e não apenas no Carnaval. Na sua fala, vemos esta realização. Parabéns e obrigado. Depois, as pessoas continuam. Renan faz uma pergunta. A ditadura foi um evento desafiador para todos os aspectos sociais, e, sobretudo, para os gêneros, impedindo a liberdade de expressão e quaisquer manifestações individuais. Partindo dessa premissa, como a mulher, independente de lados ideológicos ou apolíticos, era compreendida em sua manifestação social e individual? Eu vou pedir para você repetir, porque a pergunta do Renan cortou uma hora. Desculpa. Vou direto para vou ler o contexto, então. A ditadura foi um evento desafiador para todos os aspectos sociais e, sobretudo, para todos os gêneros, impedindo a liberdade de expressão e quaisquer manifestações individuais. Partindo dessa premissa, como a mulher, independente de lados ideológicos ou apolíticos, era compreendida em sua manifestação social e individual. Renan, difícil responder isso, mas, enfim, eu acho que, primeiro, eu acho que a ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 85, ela precisa ser recontada. Então, eu diria isso, né? Primeira coisa. Eu acho que não apenas houve o impedimento da liberdade de expressão e manifestações individuais, mas houve o silenciamento mesmo concreto de toda uma geração, né? O silenciamento por tortura e morte, mas também um silenciamento que se perdurou, né? Então, por exemplo, no filme A Torre das Donzelas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele ficou pouquíssimo em cartaz, do qual, inclusive, participou a Dilma, né? Rousseff. Narra-se ali o cotidiano de mulheres presas no presídio Tiradentes, militantes de esquerda presas no presídio Tiradentes, e como que elas se organizavam. E uma dessas mulheres, elas todas mais ou menos na faixa etária da Dilma, lá para as tantas, durante porque o filme tem uma parte ficcional, sim, que reproduz com atrizes e tal, mas tem outra que são entrevistas e conversas entre essas mulheres, né? E uma dessas mulheres fala: de repente eu me dei conta de que meus filhos não sabiam da minha história. Meus filhos têm 34 ou 35 anos, alguma coisa assim, ela fala. E eu achei muito emblemática essa fala, porque eu acho que o silenciamento que impediu a liberdade de expressão, a manifestação individual, enfim, de homens, mulheres, transgêneros, enfim, qualquer gênero, durante a ditadura civil-militar brasileira, é um silenciamento que foi muito além daquele período, porque foi um regime que se impôs pelo medo, né, e que, de fato, fez assim, o que me espantou na fala dessa mulher foi isso, né? Ela não contou para os próprios filhos o passado militante dela. Então, assim, por quê? Né? Porque houve, de fato, as vozes foram silenciadas, né? Então, e o que acontece, me parece, é que é preciso recuperar o fio dessa história, recuperar essas narrativas. Está se recuperando, né? Mas de maneira muito tímida, eu diria, para aquilo que nós deveríamos fazer enquanto país, enquanto sociedade, né? Então, a gente precisa recontar a história dos vencidos, a história dos mortos, a história dos torturados e torturadas, né? A gente precisa narrar esse horror, precisa narrar, não para que a gente fique quebrado com essas narrativas, né? Um pouco, por isso que me interessou tanto a forma como a Angela Davis constrói aquele texto, né? Por isso que eu quis analisar
aquele texto, porque ela não apenas narrou os horrores da escravidão, e de fato são coisas terríveis de se ler, mas ela faz também uma crítica dos discursos que foi construído em cima disso, e principalmente uma incitação à luta. A luta continua, né? E você sai, um texto que narra os horrores da escravidão, e você sai, ao final, você sai assim, querendo ir para a rua, né? Então, como que se dá essa construção desse texto, né? Então, a gente precisa tentar recuperar essa narrativa dos vencidos, de novo, usando a expressão do Benjamin, dos que morreram, dos que tombaram, né? Recuperar a voz dessas pessoas que não podem falar, né? Então, para que a gente crie uma nova compreensão social do que aconteceu ali, para que a gente não eu acho que se esse trabalho tivesse sido feito, de fato, se a gente tivesse conseguido, né, não é uma crítica, eu acho que é uma descrição de uma dificuldade da maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade, né, de um lado um negacionismo, de outro o tempo todo as Forças Armadas como ou explicitamente ou nos bastidores comandando a política nacional, né? Então eu acho que existe um livro do Murilo, um historiador que agora está me fugindo Murilo, ai meu Deus, de Carvalho, talvez eu posso verificar depois, gente. Justamente que mostra a presença contínua das Forças Armadas em todos os movimentos políticos brasileiros, desde do Brasil colônia até hoje. Então, assim, então não estou, eu estou apenas descrevendo como esse silenciamento se deu e como se construiu uma narrativa dominante de que aqui no Brasil a ditadura foi uma dita branda, quando não é verdade, né? O número de pessoas torturadas nem se sabe, né? Então, enfim, eu acho que a ditadura foi um evento desafiador e continua sendo. A gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo, a gente não teria um ex-capitão do Exército como no posto mais alto do Executivo brasileiro se a gente tivesse... José Murilo de Carvalho, obrigada, acabei de ver que alguém... Isso mesmo. Se a gente tivesse conseguido fazer a narrativa dessas histórias dos vencidos. Ainda é uma tarefa a fazer. Está se fazendo aos poucos, mas tem que fazer. Obrigada, professora. A gente já está se encaminhando para o final. Eu vou ler aqui alguns comentários. Acho que, bem, tem uma pergunta, né, que eu acho que você tem falado aqui o tempo todo. Bem, a pergunta é da Francisca Santos. Ela diz: fico feliz em ouvir a professora Tessa e pergunto o que e como fazer para que os subalternos sejam escutados. A Natasha diz: salve mestre Gil e sua fala inclusive feminista, com a canção Super-Homem, por exemplo. Gil, que tanto fez parte de movimentos de libertação negra, bem como Milton Nascimento e seu maravilhoso vinil Missa dos Quilombos, obra de arte e resistência tão pouco conhecida, infelizmente. Que tem esse refrão genial e crítico em uma das músicas: alma não é branca, luto não é negro. A Priscila Alba falou novamente, fez um comentário, né? Esse processo de silenciamento está tão impregnado, nos constitui de tal modo que historiadores como Jesse Jane e Carlos Fico, por exemplo, abandonaram o projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, justamente porque o acesso aos arquivos da ditadura estavam sendo restringidos. Obrigada. Bom, vou começar pela última pergunta. Pois o processo de silenciamento ele é contínuo e só que eu, como Angela Davis, eu acho que a gente tem que recuperar a história
como um legado de resistência, né? Então, eu acho que a gente é isso, tem que assumir essa tarefa, e é uma tarefa que vai ter que passar de geração para geração, né? Mesmo com as dificuldades dos documentos. Então, veja, Angela Davis, por exemplo, recupera cartas, né, de pessoas escravizadas, enviaram uma para outra uma carta, ou que, vejam bem, era proibido, eles aprendiam, uma das formas de resistência era aprender a ler e escrever, né? Então, não é comum ter uma carta de uma pessoa escravizada para outra pessoa escravizada, mas ela foi lá atrás, conseguiu. E depoimentos a partir dos livros, vou falar assim, curto e grosso, não é como ela usa, mas os livros conservadores, os livros de história conservadores. Ela, ali de dentro, ela recolheu depoimentos, né? Então, eu acho que a gente tem que... a gente ainda pode, como no filme A Torre das Donzelas, entrevistar diretamente pessoas militantes diretamente envolvidas. A gente ainda pode fazer isso, né? E eu acho que a gente deve, né, conhecer essa história. Então, mas sim, eu acho que é uma luta constante, né? De fato, eu acho que a gente não... esse desgoverno está acabando, né, com tudo, com 30 anos de direitos conquistados aí, né? Então, e de informação, inclusive, o direito à informação, inclusive, né? Então, enfim. Mas as Forças Armadas sempre negaram que havia arquivos não abertos, embora se soubesse que havia, né? Mesmo depois que a ditadura acabou. E então, enfim, eu acho que a gente precisa... A luta continua, eu diria. E obrigada, Natália, vou seguir a ordem inversa, né? Então, obrigada, Natália, por lembrar esse verso, né? A alma não é branca, a luta não é negro. Eu acho que é bem isso, enfim, eu acho que a gente tem que recuperar, eu acho que essa produção pela música, pelo carnaval, pelas artes, enfim. Eu falei da Denise, mas a Grada Quilomba também, que eu citei, também tem uma série de performances artísticas, né? Então, eu acho que as pessoas estão procurando outras formas de desestabilizar o que veio a ser, como colocou a Camila, né? Para dar fim ao mundo tal como conhecemos, como sugere a Denise Ferreira da Silva. Então, eu acho, Francisca, que a resposta para o que e como para que os subalternos sejam escutados, eles têm que continuar falando. Então, assim, talvez a proposta de Spivak, que é lá atrás, né? O texto já tem umas décadas. Pode o subalterno falar? A resposta não. E é a intelectual. O intelectual que precisa representar, no sentido de reapresentar essas demandas, né? Essa é uma resposta possível, mas eu acho que agora as pessoas já estão pondo a mão na massa mesmo, as feministas negras, né? Esses exemplos aí, por exemplo, da Denise e da Grada Quilomba, elas estão indo para outro tipo de discurso, outro tipo de narrativa, ou mesmo esse fenômeno da Angela Davis, que, aliás, fala: por que vocês ficam me lendo? Vocês têm Lélia Gonzalez, né? E olha que coisa maravilhosa, apesar da gente estar nesse momento de fechamento terrível de horizonte, esse boom editorial com muitas brasileiras, cujos textos, claro que circulavam ali meio mimeografados, mas não estavam, não eram livros. Agora a gente tem livros, né? E esses textos estão sendo reeditados. Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez. Então, eu acho que o que e como fazer para os subalternos sejam escutados: falar, falar, gritar, 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 sem parar. Sobre como fazer para o subalterno falar também, você citou as obras da Grada Quilomba e da própria Denise. Tem um artista preto carioca muito
incrível, assim, jovem, que é o Yuri Cruz, que ele fez também a Anastácia Livre, que é justamente resgatar a imagem dessa mulher sem a máscara de Flandres, né? Mas, enfim, acho que as intervenções acabaram. Professora Tessa, muito obrigada pela Se sua a Jéssica me contribuição. permitir, eu queria só falar para a professora Tessa como eu estou admirada com ela e como ela tem uma fala apaixonante. Eu precisei falar isso, senão eu não ia conseguir Ai, obrigada. conter comigo. E como é Obrigada. importante a gente ter essa retórica maravilhosa que você tem de narrar as coisas de uma forma, conteúdos tão dolorosos de uma forma tão suave que possa ressonar nos nossos ouvidos de pelo menos de um modo um pouco atenuado. Isso é tão maravilhoso, é um talento tão grande. Eu queria demonstrar um pouco da minha gratidão pela sua fala. Muito obrigada. Eu que E agradeço. diante de tudo que aconteceu ontem também, eu acho muito reconfortante a gente ter alguém que nem você hoje para falar isso, porque ontem a gente teve um ataque durante a fala da professora Suzana, e nesse ataque ela foi ofendida de vários nomes, e inclusive nomes de misóginos. A maioria dos ataques eram feitos no nome de mulheres, então é muito importante a gente frisar, a gente vive numa sociedade ainda que infelizmente a consciência não está ampliada o suficiente para entender que existem grupos numa situação de vulnerabilidade, numa situação de que não aguenta mais sofrer o que sofre todos os dias, e principalmente esse tipo de ataque, o que isso simboliza, que é um silenciamento velado, covarde, e que deve ser combatido por todas as formas possíveis que a gente puder, que tiver no nosso dispor. E eu acho que isso é maravilhoso, e você fala isso de um jeito apaixonante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Eu agradeço também a organização, o convite. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que conseguir falar coisas que são dolorosas e difíceis, mas não como algo para nos derrotar, e sim como algo para nos reanimar, né? Eu acho que para manter a luta viva, né? A chama da luta viva, a resistência. Enfim, a história pode ser escrita como uma história de resistências, né? Isso é uma escolha, como eu disse, a história é uma construção. Bem, então, ainda tem pessoas querendo falar? Professora Tessa, a gente pode, então, ir para a última rodada de perguntas? Tudo bem por você? Sim? Então, eu vou passar a palavra para a Renata, e já que a gente pode, assim que... tem uma pergunta no chat do Marcelo Antunes, ele pergunta: nessa importante tarefa de reconstituição da narrativa, como você vê Codinome Clemente, da Isa Albuquerque? E, Renata, alguém... o Diego, você pode passar a palavra à Renata, por favor? Ela é co-host, já. Eu pergunto agora? É isso? Bom, também queria agradecer muito a professora Tessa por trazer esse tema para a gente, e da opressão e dos subalternizados. Depois disso tudo que já foi discutido aqui, eu queria te perguntar como você se posiciona naquela dicotomia reforma ou revolução para chegarmos a esse outro mundo. Eu gostaria de saber como você se posiciona nisso. Obrigada, Tessa. Foi um presente que você deu para a gente, essa sua palestra. Obrigada, Renata. Obrigada, Marcelo, pelas questões. Marcelo, eu não conheço Codinome Clemente. Não sei se eu deveria conhecer. Não sei se você quer me esclarecer um pouco. Mas, enfim. Renata, como eu me posiciono na reforma ou revolução para chegar a um outro mundo? Eu acho o seguinte, né? Eu não tenho uma posição assim tão categórica, vamos dizer. Eu acho que a gente, neste momento, o capitalismo, a gente não tem aquela divisão. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que existia uma divisão do mundo entre comunismo e capitalismo, né? E que isso, de algum modo, orientava a ideia
o socialismo como uma ideia a partir dessa experiência real, né, de mundo dividido, e as pessoas militavam por isso, né? Eu acho que é fundamental militar por uma sociedade igualitária, em que todos tenham direitos, etc. Agora, então, assim, eu iria mais para o lado do socialismo, mas a gente não teve, ou não, com exceção de Cuba, né, mas as pessoas podem questionar, enfim, a gente não tem atualmente outros exemplos, né? Mas eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que fazer pequenas lutas diárias e resistência o tempo todo para conseguir digamos assim, um mínimo de igualdade, né? Uma sociedade um pouco menos as nossas diferenças sociais no Brasil são gritantes, é algo assim terrível, né? Então, desde criancinha, sei lá, eu sempre achei um absurdo as pessoas não terem possibilidade de comer, né? Então, eu acho que a gente tem que questionar o tempo todo esse modelo, né? E por isso que talvez essa ideia do fim do mundo como conhecemos seja uma ideia interessante, porque tem que questionar esse modelo, essa construção. Então, enfim, eu acho que a gente precisa... eu acho assim, por meio das eleições a gente tem que conseguir algo, um outro país, assim, o que me espanta e que me assusta é a gente estar na situação que a gente está. Mas eu encontro força, assim, até alguém que eu não consegui ver o nome, porque passa muito rápido para mim no celular, falou, vivi na ditadura militar, obrigado por falar sobre isso. Eu nasci na ditadura militar, meu pai foi morto, né? Minha mãe foi torturada grávida, então eu acho que a gente tem que continuar lutando, né? Então, diariamente. Agora, eu não sei se eu acho, pessoalmente, possível uma revolução neste momento. Eu acho que ou pelo menos não a revolução como a única, né? Eu acho que tem que ter essa ideia de micro-revoluções e revoluções contínuas, algo que é um processo contínuo, uma luta contínua, porque senão corre o risco da gente ter uma revolução que vira também, né, um regime, pode virar um regime totalitário, mas eu acho que a revolução não necessariamente é a revolução, são muitas revoluções cotidianas que a gente tem que fazer. Eu diria isso, assim. Enfim, me embananei aqui um pouco, porque é meio difícil nesse momento do país imaginar sei lá, se a gente conseguir mudar um pouco nas eleições que vêm, já vou ficar bem mais aliviada. Então, o sonho de uma revolução, enfim, acho que é um sonho, mas acho que é uma possibilidade de pensar o fim do mundo como conhecemos. Bem, muito obrigada, professora, Já estão chegando mais perguntas, eu não sei se a gente deveria continuar, eu acho que também a gente já está aqui há 1h30 reunidos. Professora, né? até meia-noite, podemos ir? Até meia-noite. Não. Até as 9, então, pode ser? Eu acho que assim, eu vou fazer o seguinte, eu posso passar as perguntas para a professora, né, no privado, e... para a gente encerrar também, a gente já tinha combinado que ia ser a última rodada de perguntas na rodada anterior. Se você quiser, Jéssica, a gente fala assim, então pronto, encerrou agora, parem as perguntas. Tá. Não calem-se para sempre, mas falem agora, faz essa rodada e a gente fecha. Ok, então combinados assim, estamos todos combinados, apesar de querermos continuar aqui conversando, né? Última rodada. E, bem, a saideira, exatamente. Está no bar, né? Isso, a saideira é que nem
foi a saideira a anterior, mas a saideira de verdade sempre tem mais uma, né? Não fica só na primeira. Então, a Fernanda diz assim, pergunta, o quão válido ou não é teorizar nossa condição subalterna a partir de autores europeus? Exemplo, os pós-modernos. Devemos estabelecer um pensamento mais transversal, isto é, sul-sul. E o Marcelo Antunes, ele, enfim, o que ele diz, né, que foi ele que fez a pergunta sobre o filme, o Codinome Clemente, da Isa Albuquerque. Ele diz, não consigo abrir o microfone, Marcelo, você tinha que ter pedido para falar, que a gente te inscrevia aqui e te dava a palavra. Mas é importante a menção a este filme sobre o vice-comandante de ALN, a segunda pessoa do Lamarca. E aí o Marcelo Santana também pergunta, professora, a democracia é frágil e não está dada, ela apenas se faz presente e é preciso combater o racismo. Combater o racismo significa ser antirracista. Não é uma pergunta, é uma intervenção, mas enfim. Então, palavras finais. Gente, obrigada por essas questões. Obrigada, Marcelo, por esclarecer. O Codinome Clemente, então, é o vice da Ação Libertadora Nacional, né? Que era um dos grupos de militância política que lutava contra a ditadura. No caso, um grupo que lutava, que era a favor da luta armada, inclusive, né? Mas eu não vi esse filme, mas eu acho que é importante todos esses filmes, todos os filmes que resgatam figuras da ditadura, não porque, como diz, achei essa formulação muito legal, por isso que eu fico repetindo, como diz Angela Davis sobre Harriet Tubman, ela era uma pessoa extraordinária, mas se a gente olhar de perto, ela era uma pessoa que lutou da maneira dela, como muitas mulheres lutaram. Então, não porque essas pessoas sejam extraordinárias, mas porque essas histórias particulares, através delas, nós conhecemos a história, né? Ou as histórias, né? Então, acho que todos os filmes, livros, artigos acadêmicos, etc., livros literários ou livros acadêmicos que vão recuperando músicas, né? A ditadura pode ser muito pensada a partir das músicas, da música popular brasileira, que vão recuperando essa história, ou essas histórias são importantes. Eu acho que as figuras, né, assim como Bhuvaneswari Baduri, ou os outros nomes citados pela Angela Davis, são histórias particulares a partir das quais a gente pensa um período histórico, né? Então, acho que é bem importante. Então, até porque eu concordo plenamente com o outro Marcelo, né? De que a democracia é frágil e não está dada. A democracia é justamente, para usar a definição do Claude Lefort, apesar já eu comento a Fernanda que falou sobre autores europeus, o Lefort era francês, né? Mas, enfim, que teorizou muito a questão da democracia, ele era trotskista, depois teve outras questões aí, mas justamente ele define a democracia como um regime que comporta os conflitos, essa possibilidade de os conflitos, a diferença, a multiplicidade, os muitos discursos, né? E justamente por isso ela é frágil, né? Então ela não está dada, ela precisa o tempo todo ser refeita, reconstruída, né? Porque e é isso que a gente está vendo que está acontecendo agora, né? Um grupo que usa os instrumentos democráticos para anular conquistas democráticas. Apesar de a democracia comporta inclusive isso, né? E quando a gente tem um discurso só dominante, aí a gente não tem democracia. Então, e aí eu acho que isso engata um pouco com o que a Fernanda falou, né? Perguntou o quão válido é teorizar a nossa condição subalterna a partir de autores europeus. A questão é, se a gente consegue ter não um discurso dominante, né? Se a gente consegue ter vários discursos, várias narrativas, várias formas de pensar, por que não também a partir de autores europeus, né? Mas também, não só, desde que a gente consiga ter uma visão crítica, né? Então,
por exemplo, Denise Ferreira da Silva recupera Leibniz, que é um autor canônico, embora não seja, né, da primeira linha, mas que é um autor que está no cânone filosófico, e o cânone é uma história construída, uma narrativa construída, né, e que privilegia homens. Cadê as mulheres, por exemplo, no cânone filosófico? Né? Agora é que a gente está recuperando isso. Cadê o sul global? Cadê a filosofia africana? Cadê a filosofia, sei lá, né? Hindu, não sei. Então, eu acho que a gente não deve escolher uma narrativa só. Esse que é o ponto. Mas não é para a gente jogar fora a história da filosofia e a história do pensamento, citando de novo, judaico-cristão ocidental. Desde que a gente saiba que ele não é um discurso absoluto, a narrativa única, não tem sujeito universal. Né? Eu acho que esse que é o ponto dos feminismos negros. Trazer essa ideia de que, e particularmente dessa resposta, de que o subalterno pode e vai falar. Então, eu acho que esse que é a ideia. Né? O subalterno vencido, oprimido, tem que falar. Bem, então, pela milésima vez, muito obrigada, professora Tessa. Eu adoro esse poema do Paul Celan, que ele fala que denken e danken, pensar e agradecer, são gestos muito próximos. Eu acho que hoje está todo mundo aqui generosamente agradecendo muito a você e a sua fala, porque todo mundo pôde pensar muito junto com você e com o que você trouxe para a gente, né? E com as autoras, com tudo que você mobilizou. Então, encerrando lindamente o nosso segundo dia de evento da SAF, agradeço a Tessa, professora Tessa, pela palestra e convido a todos para continuar acompanhando a nossa programação. A gente continua terça-feira que vem, dia 25, a partir das 5 horas, com a mesa de comunicação dos discentes da PUC Rio, e às 7, com a palestra da professora Luísa Severo Buarque de Holanda, narrar a peste, Tucídides e a epidemia em Atenas, né? A gente que está vivendo agora no momento pandêmico, né? Atualizar a peste, atualizar as epidemias, pensar junto. Então, muito obrigada e boa noite a todas, todos e todas.